Você tem problemas gastrointestinais? Doenças inflamatórias? Doença de Crohn? O Felipe Neto recentemente alegou que não levava uma dieta plant-based por ter doença de Crohn e por isso ele comia ovos. Fica aí que a gente vai debater os dados científicos sobre será que dietas plant-based são a causa de doenças inflamatórias intestinais ou são a solução? Será que ovos ajudam? Vamos aprender mais os dados científicos. Prazer, sou o Dr. Eduardo Corá, sou nutricionista clínico e essa é a minha forma de educar sobre saúde e nutrição. Se você não conhece o canal, comece a se inscrever no canal, apertando o sininho, comentando, compartilhando, dando um like como forma de agradecimento. Eu faço vídeos sobre vários tipos de doenças crônicas e as soluções a nível cientificamente comprovado. Eu vi esses dias no perfil do Fábio Chaves, do Vistas, o Felipe Neto comentando sobre ele consumir ovos porque ele tinha doença de Crohn e que uma dieta plant-based, na verdade, prejudicaria, se ele fosse vegano, na verdade, por causa das leguminosas, etc., prejudicaria o sistema gastrointestinal dele, né? Ou seja, ele não leva uma dieta vegana por causa da doença de Crohn. A doença de Crohn é um tipo de IBD, doença inflamatória intestinal, né? Do inglês Inflammatory Bowel Disease. E a etiologia, ou seja, a causa, é vista como várias. A causa é vista como multifatorial, genética, ambiental, dieta, estilo de vida, ou seja, não se sabe muito sobre o que ela causa. Mas nós sabemos, e agora cada vez mais tem aparecido dados científicos, mostrando que um alto consumo de proteína animal e alimentos refinados são correlacionados ao aumento da incidência da doença, enquanto frutas, vegetais, leguminosas e grãos são correlacionados à redução da doença. Ou seja, as civilizações comendo de forma mais ocidental, né, vivendo de forma mais ocidental, têm maior incidência da doença. E essa doença começou a aparecer cada vez mais frequente, os níveis têm aumentado cada vez mais nas últimas décadas. Óbvio que não é uma questão tanto genética quanto as pessoas gostariam de alegar, mas simplesmente uma questão de fatores de estilo de vida, já que seres humanos têm cada vez mais vivido pior. O que a gente tem visto é que a microbiota, ou seja, os micro-organismos que vivem principalmente no nosso intestino, são cruciais à nossa saúde. E não só a nossa saúde como um todo, mas principalmente o funcionamento do nosso sistema imune. Então, o que nós chamamos de disbiose, um desequilíbrio dessas bactérias intestinais, é correlacionada à doença de Crohn. E como que a gente equilibra essas bactérias? Obviamente, a gente sabe que fibra é o alimento dessas bactérias para manter a eubiose, ou seja, o inverso da disbiose, né? Um equilíbrio bacteriano, principalmente no nosso sistema gastrointestinal. E que essas bactérias, influenciam drasticamente no controle do nosso sistema imune também. O que é mais engraçado é que as pessoas têm medo de uma dieta baseada em plantas naturais, etc. Só que o que é correlacionado com prejuízo à doença são emulsificantes e melhorador de sabor artificial, que é correlacionado ao aumento de E. coli, um tipo de bactéria patogênica, a aderência dela ao intestino. Ou seja, quando a gente come coisas industrializadas, a gente tem maior aderência dessas bactérias patogênicas no nosso sistema gastrointestinal e, na verdade, o consumo de fibras dietéticas de alimentos integrais é correlacionado à redução da aderência dessas bactérias patogênicas. Me desculpa, Felipe Neto, mas será que ele está com medo de comer comida vegetariana integral, mas será que ele não tem consumo nenhum de alimentos industrializados e de proteína animal em geral, que aumenta a incidência da doença, e de carboidratos refinados em geral? Me diga qual vegetariano tende a não consumir comida industrializada, carboidratos refinados, até mesmo os veganos em si. Será que não é esse o problema, ao invés de leguminosas, grãos, frutas e vegetais? E, de acordo com os dados científicos, uma dieta rica em produtos de origem animal e baixa em fibra
é correlacionado ao aumento de diferentes tipos de cepas, diferentes tipos de bactérias patogênicas que são associadas com doenças inflamatórias intestinais. Seres humanos sempre gostam de acreditar em tecnologias e avanços modernos da medicina e da farmacologia, né? Seres humanos sempre gostam de culpar genes, bactérias, vírus, deuses, diabo, qualquer coisa do gênero, mas nunca seu péssimo livre-arbítrio, ou seja, suas péssimas escolhas de estilo de vida. Dorme meia-noite, comem, jantam às 10 horas da noite, não se exercitam, não pegam sol, comem comida industrializada, proteína animal queimada no fogo, queimam toda a sua comida, mas a culpa é de qualquer outra coisa, né? Quando precisam de tratamento, quando ficam doentes, buscam o quê? O último avanço da medicina que pode te tratar sem que você mude seu estilo de vida errôneo. Que, obviamente, o estilo de vida errôneo não fornece necessidades biológicas. Nós evoluímos na natureza e continuamos organismos naturais, que somos feitos para o sol, para o ar, para alimentos adaptados à nossa espécie, não queimados ao fogo, entre vários outros fatores de estilo de vida, sexo, carinho, tudo isso, interação com plantas. Plantas auxiliam até mesmo com seus gases, nosso funcionamento do sistema imune. E as pessoas sempre pensam em medicamentos e cirurgias ao invés de vida saudável. Então, eu dou o meu relato pessoal. Já fui muito doente e tinha muitos problemas gastrointestinais. Na verdade, há 14 anos eu adotei uma dieta crua baseada em frutas e vegetais. Uma dieta predominada por frutos e vegetais, mas não exclusivamente. Eu como oleaginosas, eu como vários alimentos crus, mas era predominada por frutas e vegetais. E eu me curei de praticamente todos os meus problemas de saúde. Algumas coisas ainda se mantêm no passado, se mantêm, porque eu vivi durante 22 anos de alimentos industrializados e infelizmente nem tudo se apaga. Mas minha saúde é drasticamente melhor. Só que eu não é só dieta, eu vivo um estilo de vida saudável. E eu conheço milhares de pessoas que fizeram o mesmo e alegam o mesmo benefício em sua saúde. A gente tem aqui o livro do David Klein, que é um frugívoro, né? Já há mais de 32 anos frugívoro, e ele sofreu com doença de Crohn, até mesmo indo para o hospital, em sangramentos, etc., por em torno de 8 anos. E simplesmente por adotar uma dieta higienista baseada em frutos e vegetais crus, quase exclusivamente crua, com alguma coisa levemente no vapor, de acordo com o que ele alega, no seu livro Autocura de Colite e Crohn, né? De doenças inflamatórias intestinais. Onde eu li até mesmo há 14 anos atrás, no início da minha transição, onde ele alega que levou mais de 4 mil pacientes através de uma dieta primariamente crua, baseada em frutos e vegetais, à remissão de todos os sintomas da doença. E o que ele mesmo sugere é: as frutas e vegetais são alimentos ricos em água. Esses alimentos são muito suaves ao nosso sistema gastrointestinal. Não só eles fornecem uma melhor eubiose, colonização das nossas bactérias intestinais, como esses alimentos não arranham, não prejudicam a nossa parede gastrointestinal, o que faz muito sentido, apesar de ainda não termos tanta comprovação científica. Sabemos algo bem simples: saúde é produzida por vida saudável. Nós, higienistas, não acreditamos em doença. Acreditamos que as doenças são simples falta de necessidades biológicas, como se fosse uma planta. Se a planta não é devidamente cuidada, com solo adequado, com sol adequado, com ar adequado, com clima adequado, com os nutrientes do solo adequados, ela não prospera. E se você corta vários deles, ela morre. Seres humanos são extremamente similares no conceito, só que os requisitos mudam. Plantas são estacionárias, seres humanos precisam de atividade física. Plantas puxam sobre os nutrientes do solo, seres humanos puxam da comida das plantas. Mas ainda assim, o conceito é o mesmo. Durante milhões de anos, vivemos nas selvas da África, comendo frutas e vegetais diretamente das árvores, como todos os primatas antropóides, a nossa linhagem. Tem 10 mil anos, 100 mil anos que a gente saiu, começou a queimar nossa comida e, em contrapartida, começamos a sofrer doenças, que na verdade são faltas de requisitos biológicos. Toxinas do cozimento, quando a gente queima comida,
falta dos nutrientes adequados, das proporções de nutrientes adequados, entre várias outras necessidades biológicas que não estão sendo fornecidas. A gente complica demais as doenças, mas é algo muito mais simples do que parece. A gente pode muito bem olhar para a natureza ou olhar até mesmo para a evidência médica científica e ver que alimentos das plantas são o que faltam na nossa saúde como uma população global como um todo. Então, conclusão. Nós sabemos que dietas baseadas em vegetais reduzem drasticamente a inflamação. Mas a inflamação, por exemplo, é feita até mesmo por comer fora do horário, dormir pouco. Tudo pode modular os mecanismos de inflamação e anti-inflamação no organismo. Nós sabemos que a única forma de restaurar a eubiose é, na verdade, uma dieta plant-based. Ou seja, as bactérias benéficas do nosso sistema gastrointestinal gostam de fibras. E só a planta tem fibra, né? E gostam de variedades de fibras. Então, quanto mais diversa é uma dieta baseada em vegetais, melhor é para a sua eubiose. E alimentos das plantas, uma dieta plant-based, mexe com mecanismos genéticos, epigenéticos, hormonais, metabólicos, que ainda desconhecemos. Nós ainda não conhecemos nem um décimo da quantidade de fitonutrientes, e às vezes até estão descobrindo ainda novos micronutrientes que a gente nem sabia. Então, é um tanto quanto ingênuo acreditar que a gente já sabe sobre tudo de medicina e nutrição, e eu acho, ao meu ver, que deveríamos primeiro seguir os parâmetros da natureza e depois questionar se comida industrializada faz mal, se dá para viver de madrugada, se proteína animal queimada no fogo seria natural a nós. Vamos imitar ao máximo os parâmetros dos nossos ancestrais, que isso é a maior comprovação científica que nós temos, e deixar que provem que comida industrializada, comida queimada no fogo, excesso de proteína animal, emulsificantes, corantes, saborizantes artificiais não fazem mal, para depois a gente pensar em usar. Porque eu prefiro me manter dentro dos parâmetros da natureza quando eu não tenho evidência clínica. Mas a evidência clínica é consistente. Os sintomas, essas doenças que a gente vivencia, são simplesmente as formas da natureza indicar que algo está de errado e que nós precisamos rever nosso estilo de vida. Fornecer algo que está na natureza, mas não está entrando no nosso organismo. Nós não estamos sendo expostos a ele. Porque a gente está vivendo muito afastado dela. E ela literalmente nos criou. Durante milhões de anos nos proveu com tudo o que nós precisávamos. Então a mensagem final é: saúde por viver saudavelmente. Não por drogas, remoção de órgãos, terapias e inúmeros tratamentos modernos que o ser humano tenta sobrepor as necessidades biológicas do organismo humano por formas sintéticas modernas criadas pelo homem de tratar doenças ao invés de fornecer saúde por elementos biológicos que já existiram na natureza e manteram a saúde do ser humano e mantêm a saúde dos animais ao longo de milhões de anos. Então eu te pergunto, Felipe Neto, e aí? Quer tentar dar um jeito e se tornar vegano? Quer tentar realmente reverter a doença de Crohn? Ou às vezes paliar, tratar e suprimir os sintomas através da medicina alopática, mas não realmente se regenerar da doença por completo através da nossa capacidade do organismo de se regenerar, através de jejum, autofagia, entre vários mecanismos de reparo que precisam dos substratos naturais, ou seja, de sono adequado, crononutrição, cronobiologia, entre inúmeros outros fatores do estilo de vida higienista. Então fica a dica, Felipe Neto. Quer poder se tornar vegano, comer leguminosas e não ter o desconforto que a doença de Crohn tem? E que geralmente doenças, quanto mais a gente vai envelhecendo e vivendo de forma errada, moderna, elas vão cada vez mais se acumulando e prejudicando? Sugiro fortemente considerar a vida saudável como um todo e, obviamente, uma dieta vegana a longo prazo para reverter os problemas, já que, na verdade, nós sabemos que seres humanos são organismos plant-based, organismos feitos pelo menos para comer primariamente alimentos de origem vegetal. Então, se está dando algum problema, o problema não é na dieta, o problema é no estilo de vida prévio e no estilo de vida provavelmente atual, que gera o problema diariamente e impede o corpo de se regenerar. Boa sorte, Felipe Neto. Estou torcendo por você.
me ouvirem. Se gostou do vídeo, começa compartilhando, sentando o dedo nesse like, comentando, porque quanto mais você faz isso, mais gente fica sabendo dessa mensagem tão simples e tão eficaz que pode mudar a vida e a saúde da raça humana. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. E se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, retiros e nossos cursos culinários online para auxiliar a sua saúde gastrointestinal e acabar com doenças e te blindar de vez. Muita saúde frugal, Dr. Edu Coraça. Até a próxima.